Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite a respeito da palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo número 12, aonde fecha Apocalipse, abra em Colossenses 2,14. Vamos começar por aqui. Amém? Já estava em Apocalipse, pastor. Colossenses 2,14. Nós temos o escrito de dívida que foi pago, amém? Nós temos a garantia daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. E nós podemos um pouco mais olhar para a palavra de Deus, para as peças, no qual normalmente eu chamo do quebra-cabeça, e entender um pouquinho mais do que o Senhor fez por nós, do que o Pai fez, enviando o seu Filho, e o que Jesus realizou ali publicamente, para garantir nele, naquele que crê, a plenitude da glória, do reino e da presença dele, amém? A palavra de Deus diz, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Nesse encontro com Deus que nós tivemos, nós fizemos algo semelhante lá, amém? O que nós fizemos lá simboliza justamente isso. Nós pegamos ali uma folha no qual nós, algumas práticas, algumas coisas no qual veio na memória com a ajuda daquele documento, nós sinalizamos, riscamos e em seguida levamos para a cruz, aonde nós cravamos na cruz e vimos aquilo sendo consumado, se tornando cinzas, amém? O que significa isso? Significa que para aquele que crê em Cristo Jesus, está totalmente pago. Nós vemos no século I, amados, quando nós acompanhamos a história, nós enxergamos que quando um criminoso era preso, quando ele cometia algo que era contra a moral da sociedade, e aquele algo no qual ele praticava o levava ao cárcere, os seus delitos eles eram registrados num papiro conhecido como cédula de dívida, amém? Eu acredito que assim você pode compreender um pouco mais a respeito do que está registrado nesse versículo que eu estou compartilhando com os irmãos. E nós também conhecemos na história que quando essa pessoa, ao cumprir a pena e chegando à ocasião da sua liberdade, o juiz responsável pela soltura desta pessoa, que ali estava condenado, esse papiro, esse escrito de dívida, ele era riscado, especialmente na parte onde havia ali os crimes, onde aquela pessoa ali tinha sido condenada. E no momento que ele tinha aquele escrito de dívida, aquele papiro riscado por um juiz, isso significava que ele estava livre da condenação, e que agora ele poderia desfrutar da paz na sua consciência e da liberdade no meio das pessoas. Eu acredito que ao voltar na história e entender a prática que ali era praticado, nós entendemos o que o autor quis dizer ao registrar, havendo riscado a cédula que era contra nós. Nós entendemos então que havia-se uma dívida, e essa dívida, esse papiro, esse escrito, ele foi riscado por Jesus. Mas nós entendemos também quando nós
olhamos para aquilo que está escrito atrás de mim e enxergamos uma palavra no grego que quer dizer tetelestai. E essa palavra tetelestai no grego traduzida, ela significa consumado. Essa palavra no grego traduzida, ela significa totalmente pago. Então não é pouco pago, meio pago, ou será que foi pago? É totalmente pago. Ou se você quiser considerar melhor, em vez de você enxergar totalmente pago, você pode enxergar como dívida cancelada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos um relacionamento com Jesus, amado, a primeira coisa que nós vemos que Jesus deseja nos libertar é da má consciência. Quando nós caminhamos achando que nós devemos ser alguém melhor, quando nós caminhamos achando que aquilo poderia ser diferente, ou que muitas vezes uma falha que você cometeu no passado, um aborto que foi realizado no passado, você acredita que isso está refletindo na sua vida hoje, mesmo você tendo Cristo Jesus? Jesus traz clareza hoje, que para todo aquele que nele crê, foi riscado o escrito de dívida, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, foi totalmente pago por Jesus. Se conseguir aumentar um pouquinho mais o meu microfone, Cícero, que eu estou totalmente sem voz. E quando nós vemos isso, amado Lu, nós vemos isso em Colossenses, nós vemos o apóstolo Paulo, que se apropria dessa figura jurídica, amém? O que acontecia ali no século I era um momento onde havia-se um criminoso e havia-se um juiz, amém? E diante do criminoso e do juiz havia um cumprimento do pagamento da pena daquela pessoa. Então nós vemos que Paulo se apropria dessa figura jurídica para transmitir a nós a profundidade daquilo que Jesus Cristo realizou, para que nós possamos ter a revelação através das Escrituras, da profundidade da obra redentora, pelo sangue de Jesus Cristo. Pois como pecadores, hoje, crendo em Cristo Jesus, justificados no sangue dele, nós entendemos, nós compreendemos, nós cremos que contra nós não há, contra aquele que crê em Cristo Jesus, não há cédula de dívida. Uma série de transgressões cometidas ao longo do tempo, ao longo da vida, essa cédula ela se constitui em um poderoso instrumento de acusação. Entenda isso, amado, porque o que Paulo transmitiu nesse momento é um documento no qual dizia a respeito de uma vida de um criminoso. É a capivara, é puxar ali para saber se ele cometeu, se ele tem uma passagem, se ele não tem, se ele tem uma dívida ou se ele não tem. Então, diante desse instrumento de acusação, Paulo registra que esse instrumento ele foi aniquilado, ele foi pago, ele foi cumprido, mas de qualquer forma, não. De uma maneira injusta, não. E quando nós olhamos para este documento que registra a dívida, nós vemos que esse documento de acusação, ele nos silencia.
Quando se sente acusado, quando se sente com uma dívida, isso humilha, pois não há como contradizê-la. Quando se tem uma dívida, amado, não há como negá-la. Quando se deve a uma pessoa, não tem como você olhar para essa pessoa e dizer: eu não te devo. Você sabe que deve, e se você deve e não consegue pagar, isso te humilha. Nós vemos que esse documento no qual Paulo ele cita, registra todas as nossas maldades, todas as nossas mentiras, toda perversidade, que muitas vezes nem praticamos, mas pensamos. Nós vemos e entendemos que ela aponta para a destruição que ali consta. E agora eu quero pedir para você abrir lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Paulo declara que Cristo, com a sua morte substitutiva, amém? Ele substituiu eu e você na cruz. O que é a morte de Jesus? É a minha morte e a sua morte, mas é uma substituição, é uma representação. O que é uma representação? Somos nós assistindo o jogo do Brasil, e nesse momento todos nós somos brasileiros, e o jogo do Brasil está no telão, e nós estamos na torcida. E aí de repente nós temos uma pessoa ali na frente, no time do Brasil, que dribla 1, dribla 2, dribla 3 e marca o gol, e nós, gol, nós, gol. Rapaz, hein, vocês não entraram no jogo. Vamos pôr o Corinthians então no meio, aí começa a melhorar. Mas o que significa isso? Significa que você treinou para aquele jogo? Significa que você estava habilitado para entrar e jogar naquele jogo? Não. Mas significa que o Brasil nos representa, e aqueles que estão nos representando, ele treinou. Ele está habilitado, e se ele ganhar, nós ganhamos também, amém? Então o que Jesus Cristo fez, e o que Paulo registra para nós, é que Jesus ele fez algo no qual nos substituiu, nos representou. Ele pagou a dívida que tínhamos com quem que era a nossa dívida? Com Deus. Havia-se uma dívida com Deus, e Cristo Jesus pagou essa dívida com Deus. E vale lembrar que essa dívida ela foi paga no horário marcado, num dia marcado. Ela foi paga na cruz do Calvário. Segundo o Evangelho de João, se você quiser marcar na sua Bíblia também, João 19:30, e eu quero compartilhar contigo, porque nós vemos Cristo declarando algo poderoso na vida da igreja, na vida dos filhos, na vida daqueles que creem, que acreditam. João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Você tem aquele vídeo fácil aí, Cícero? Da cruz? Nós vemos que ele declarou na cruz: tetelestai, totalmente pago, dívida cancelada. Às vezes as pessoas tentam colocar dívida, dizendo assim: ei, você continua fazendo isso, você está em dívida com Deus, você está devendo para Deus. Ei, você continua praticando isso, você continua se comportando assim, você continua. Ei, não diminua a obra de Jesus, não diminua o sacrifício de Jesus, não diminua o brado de vitória de Jesus. Totalmente consumado. Tetelestai. Obrigado, Jesus. Sabe o que significa isso, amado? Eu quero que você entenda isso. Se eu dissesse para você: você tem uma dádiva de vida, amém? Você tem um fôlego. Todos nós um dia soltaremos pela última vez esse suspiro. Mas se eu te dissesse, você tem a oportunidade de dizer a sua última palavra. Se você pudesse dizer uma última coisa, o que você diria? Jesus disse: a sua última palavra está consumado. Aleluia, aleluia. Ele não disse: você precisa parar disso, você precisa parar daquilo, você precisa ser uma pessoa melhor. Você não foi nada disso, não. Ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, sabe o que é isso? Obrigado, Jesus. Jesus, em certa ocasião, ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Quando foram prender Jesus, que Judas havia ali o entregado, quando os soldados perguntaram quem é Jesus, ele disse: eu sou. Todos caíram por terra. Pedro tentou lutar e Jesus disse: não faça isso. Eu me entrego aqui. Mas eu quero que você entenda o que esse versículo diz. Esse versículo representa a última palavra de Jesus para nós que acreditamos nele. E esse versículo é tão lindo para mim, tão especial em meu coração, e carrego ele no meu profundo meu ser, porque nós sabemos como uma pessoa morre. Nós sabemos que a pessoa morre e depois a sua cabeça se inclina. O processo da morte, amados, morre e a cabeça cai. Mas para aquele que deu o último brado de vitória para os filhos, a palavra de Deus diz que não foi assim. A palavra de Deus diz: está consumado. Jesus na cruz, ele diz: está consumado. Ele inclina a sua cabeça e
entrego o Espírito. Qualquer um que não tem domínio sobre a morte entregaria o Espírito e curvaria sua cabeça. Mas Jesus curva sua cabeça e entrega o Espírito. Quando nós olhamos para Jesus, para a obra de Jesus, quando nós olhamos para o significado de totalmente pago, totalmente consumado, escrito de dívida, esta é a nossa verdadeira situação em Cristo, que consiste na satisfação da justiça de Deus sendo cumprida em nós em Cristo Jesus. Não importa o que tenhamos feito, não importa a extensão da gravidade do nosso pecado, como normalmente classificamos pecadinho ou pecadão, em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Quero compartilhar um vídeo com os irmãos. Não é novidade para alguns. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit
my spirit. Nós sabemos e entendemos que é uma representação ainda daquilo do que Jesus realizou por nós. Romanos 8:1, coloca para nós por gentileza. Nós vemos que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, quando lembranças ruins de um passado distante recorrerem em sua mente, surgirem em seu sentimento, culpando, acusando, ameaçando em tirar fora a sua paz, basta você se lembrar do que Cristo fez por nós. Basta você se lembrar da última palavra de Jesus na cruz. Tetelestai. Todos, diga comigo, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Por isso, amado, o que Cristo Jesus veio fazer é trazer a salvação. Salvação do quê? Da minha alma para com a vida eterna. Então, se você ainda não creu em Cristo Jesus, pode colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único, suficiente Salvador. É simples. No cantinho, no seu cantinho mesmo, na sua intimidade com Deus, você pode declarar essa verdade e dizer: Senhor, eu aceito a substituição da cruz, eu aceito as suas palavras, eu creio que ressuscitou dentre os mortos, que está à direita do Pai, eu creio. E esta cédula, amado, no que normalmente, quando nós temos ali um escrito, antigamente se tinha muito na padaria, no mercadinho, né? Aonde ali no tempo do cheque, ou até mesmo um pouco antes, que minha mãe me mandava: vai lá na venda lá comprar isso e isso. Eu ia lá e falava: marca aí para minha mãe. Hoje existe ainda mais menos. E aí ela abria na folha do nome Laodiceia, vinha lá, deixa eu marcar aqui, havia um escrito de dívida ali. Mas eu me lembro muito bem que quando a minha mãe recebia ali o contra-cheque, ela ia até essa venda acertar aquela dívida, e ela ia lá e batia a conta junto com a mulher, e a mulher ia riscando com a canetinha e tal, riscava. Quando chegava em casa, minha mãe trazia a folha dela para dizer: aqui eu estou no comando, não vai pegar nada que eu não pedi, né? Eu acredito que era isso, ela nunca disse, mas ela colocava a folhinha aberta em cima da mesa, e eu sempre ia dar uma olhadinha, e eu via toda a listinha de compra que a gente pegou no mês ali, e eu via todas as coisinhas riscadinhas, e aquilo estava pago. Mas o nosso escrito de dívida, amados, ele não foi pago com tinta, mas ele foi pago com sangue precioso de Jesus. As pessoas podem diminuir isso e dizer: é fácil para você assim. Não é barato, amados. Não foi um escrito de dívida barato. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi barato. Qual que é a importância para nós como igreja hoje, na minha caminhada, no meu dia a dia, como filho de Deus? A importância de eu entender uma vida sem dívida, uma vida sem culpa, uma vida sem condenação. O sentimento de culpa, ele gera diversas consequências negativas em diferentes áreas da nossa vida, que muitas vezes nós nem imaginamos. Por isso que é muito importante eu entender qual é o sentimento que eu tenho. Eu sempre pergunto isso para as pessoas que estão ao meu redor. Você está vivendo isso? Qual é o sentimento que você tem? Porque é importante que o sentimento de culpa ele seja jogado fora, que o sentimento de condenação ele seja lançado fora. Mas qual é a maneira que esse sentimento é lançado fora? Quando eu me lembro da palavra de Jesus, quando eu me lembro da obra da cruz. A única maneira de nós jogarmos fora o escrito de dívida, que muitas vezes está acarretado em nosso sentimento, quando nós olhamos para a culpa, amado, quando nós olhamos para o escrito de dívida, quando você acredita que você não ora o suficiente, que você não é um crente tão bom, quando você acredita que na sua vida não tem nada de diferente, não consegue enxergar a filiação em Cristo Jesus, não consegue enxergar a herança recebida em Cristo Jesus, você começa a se auto-sabotar. A culpa é um gerador de autossabotagem. É como se você estivesse puxando o seu próprio tapete, por causa da necessidade de se pagar a dívida. Muitas vezes você pode achar que por causa de uma traição que teve no casamento lá atrás, o casamento nunca mais vai ser o mesmo. Às vezes você pode achar por causa de um aborto que houve no relacionamento, em certa etapa da vida, o casamento não vai ser o mesmo. Pelo fato de você se casar, mas não se casar de uma maneira tão adequada, você acredita que nunca vai ser feliz, que isso não é para você. Você começa a entender que como jovem, pelo fato de você não ter estudado da maneira que poderia ter estudado, você nunca vai ser bem sucedido. E você começa a se auto-sabotar, você começa a puxar o seu próprio tapete. Mas Jesus Cristo veio para te libertar. Não somente veio, como te libertou. Você crê? Então receba, porque Jesus tem abundância para você. É pela fé. A culpa também, ela gera autopunição. E muitas vezes, por você achar que o casamento do seu pai e da sua mãe muitas vezes não é tão bem sucedido, você nunca vai ter um casamento tão bem sucedido, e você fica se punindo por isso. Você acha que deve sofrer por isso pro resto da sua vida nessa terra. É comum, amados, pode acreditar, nós encontrarmos cristãos. Quem são os cristãos? São as pessoas que creem em Cristo. Mas nós encontrarmos cristãos inseguros quanto ao fato de se sentirem perdoados por Deus, sendo que a Bíblia ela é tão clara a respeito do sacrifício de Jesus, no qual nos permite ser perdoados por Deus. Alguns sentem e têm a impressão que precisam orar mais uma vez, pedir perdão mais uma vez, para quem sabe realmente o Senhor me perdoar.
Coloca lá em Colossenses 2,15 agora, que eu quero te mostrar algo. Vamos ler o 14 que nós já lemos e eu quero te mostrar o 15, que para mim ainda é muito mais poderoso. Primeiro Jesus faz, depois ele destrói tudo e diz: o caminho está aberto. Um dia Deus abriu o mar, né? Para o seu povo passar. Eu quero te dizer que hoje o mar está aberto para a igreja avançar, amém? Quando Jesus Cristo nos dá essa convicção da salvação, nós entendemos, amado, por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja é vitoriosa hoje em Cristo Jesus. Olha o que diz, volta no 14, vamos ler do 14 para entendermos um pouco mais. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe aquela coisa, eu não vou fazer para ninguém ver, para ninguém falar? Talvez você já tenha vivido isso em algum momento. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer quietinho aqui para ninguém ficar sabendo, porque se ficar sabendo, aí um vai falar para o outro vai falar para o outro, e aí já viu. Mas Jesus Cristo, ele realiza algo tão poderoso, algo tão profundo, que ele faz, mas ele não faz de qualquer maneira. A história é registrada antes do consumado e depois do consumado. E nós vemos que ao riscar o escrito de dívida, a palavra de Deus diz que é despojado os principados e as potestades. Aquele negócio de ter medo de demônio, ter medo do diabo, o diabo está infernizando, meu irmão, foi despojado. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou de Jesus Cristo, antes de Abraão, eu sou. E ao despojar os principados e potestades, o expôs publicamente. Ele fez questão de declarar o consumado, mas ele não declarou o consumado escondido à noite juntamente com Nicodemos. Nicodemos, deixa eu te dizer algo, eu vou para a cruz e lá eu vou consumar algo poderoso do reino de Deus. Ele não fez isso com a samaritana sentado no poço, onde a samaritana bebe dele. E ele diz para ela: eu vou consumar algo poderoso do reino de Deus. Mas a palavra de Deus diz que no momento em que ele vem dar o checkmate, ele não fez isso na intimidade, mas ele fez isso publicamente, para que todos vejam e para que todos falem, para que todos compartilhem o ano aceitável do Senhor, as boas novas do reino de Deus. Os expôs publicamente, e ao expor o escrito de dívida sendo pago, tetelestai, totalmente pago, a palavra de Deus diz: deles triunfou em si mesmo, bradou, disse: eu estou aqui. O Filho de Deus desceu, o Filho de Deus fez a troca. Ele não tinha pecado, não pensava em pecado, não praticava pecado, mas se tornou pecado. Eu não era justo, não praticava atos de justiça, mas me tornei justo. Foi uma troca.
Ao riscar o escrito de dívida, nós trocamos. Ele tomou a minha posição e eu tomei a posição dele. Aleluia. E eu quero te dizer que nessa hora, amados, nessas palavras de Jesus, isso é tão belo. O que está registrado, que nós compartilhamos, isso é tão belo, que nós vemos que Satanás foi totalmente despojado. Então, quando você pensar em seus filhos, não pense de maneira insegura. Não pense, será, o filho da vizinha é sempre melhor do que o meu. Não. Não pense nisso, diga: é a bênção que eu recebi do meu Deus, e nenhum mal pode contra ele. Ah, mas ele faz isso. Não olhe para o que ele faz, creia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu recebo de Deus isso. Quando nós vemos que Satanás foi despojado, amado, e você se deparar com uma doença, declare vida, estenda as tuas mãos e declare vida, declare cura sobre essa doença. Nós estávamos lá no encontro e havia uma mulher de cadeira de roda, e dois dos nossos homens de Deus colocaram um braço no outro, e nós estávamos todos reunidos ali, orando em línguas e pedindo o fluir de Deus, a manifestação. E eu pensei: se essa mulher levantar agora, eu vou sair dando cambalhota aqui. E eu pensei: meu Deus, olha a fé que está sendo gerada nos nossos corações através desses homens de Deus, crendo que Satanás foi despojado, e que uma perna magra, uma perna fina, uma perna torta, isso não significa mais nada para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus vive, Jesus ressuscitou e deu a nós o poder do Espírito Santo de Deus para declarar cura, para declarar liberdade ao cativo, para declarar a salvação no nome de Jesus. Tetelestai, consumado. Jesus é exaltado neste lugar, amado, porque nós temos a convicção que essa obra não é nossa, é a boa obra, é a obra de Jesus Cristo, no qual fazemos parte, sim, com a alegria do Pai em nossos corações. Amém? Deus é bom demais, demais. E mais uma vez nós descemos a palavra, mais uma vez olhamos para as escrituras, e aí eu pergunto: onde está eu lá? Aonde que eu me coloco em tudo isso? E eu falo: eu sou o beneficiado de tudo isso. Mais uma vez eu enxergo as escrituras, eu me debruço nela, eu pego uma peça daqui, eu vou em João 2,19, eu vou lá em Romanos 8, e aí eu começo a juntar as peças, aí eu paro e pergunto: Deus, aonde eu estou nisso? Falou: não, tudo isso é para você, só toma posse disso. E ao tomar posse, você viverá isso na sua vida, cada dia mais profundo, cada dia com experiências novas, cada dia mais feliz, cada dia mais em paz. Ah, mas aconteceu. Não, eu tenho paz, amém, vai dar certo. O Senhor é meu general. Nós olhamos para Satanás e vemos despojado. Coloque em Efésios para nós 1:20. Quiser marcar na sua Bíblia, no seu caderno, na sua mão, onde você quiser escrever, no seu celular. Você sabe por que Satanás foi despojado? Por que os principados e potestades eles foram despojados e ali foi exposto publicamente? Porque naquele momento Cristo está humilhando o diabo, e Cristo está despojando ele de qualquer autoridade.
que ele tinha para nos acusar, para tentar me prejudicar. Cristo fez dos seus inimigos, entenda isso, Cristo fez dos seus inimigos estrado para os seus pés. Efésios 1:20 diz, nós vamos ler até o 22 em seguida, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Não tema o diabo, não exalte o diabo, porque ele está derrotado, despojado e humilhado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça dessa igreja. Não há nenhum outro motivo para você temer. Quando Satanás vir cobrar a conta, lembre-se do que você está ouvindo hoje. Quando ele vir comprar a conta dos seus antepassados, mas é porque seu pai é assim, é porque a sua mãe é macumbeira, é porque a sua mãe é isso, é aquilo, é porque os seus parentes frequentavam o terreno, é por isso que você é assim, é por isso que você passa por isso, é por isso que você está escravizado a isso. Pega o escrito de dívida e diz: ei, tetelestai para você. A sua história está sendo escrita pelas mãos de Deus, pelas mãos daquele que viu que ninguém conseguiria o amá-lo com todo entendimento, com toda a força, com toda a alma, e disse: eu vou amá-los de tal maneira, eu vou amá-los de toda a força, de todo entendimento e de toda a minha alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Então a única maneira, amado, é crer. Você acredita no que a Bíblia diz? Então você tem a garantia de que Jesus está do seu lado. E se Ele está do seu lado, você tem um advogado fiel que te defende, que te justifica. Louvado seja o teu nome santo, Jesus. Jesus quitou, amado, toda a dívida. Toda a dívida. A nossa promissória é espiritual. Nós te agradecemos, Jesus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui para nos auxiliar nesse momento, onde nós entendemos e enxergamos na palavra de Deus, amados, que hoje nós temos registrado nas Escrituras aquilo que nos garante um relacionamento pleno com o Senhor, aquilo que nos garante as boas novas da graça de Deus. Sabe qual é a maneira que Deus encontrou para perdoar os nossos pecados?
foi cancelando o nosso escrito de dívida. A única maneira que Ele teria para perdoar os nossos pecados seria cancelando o documento no qual poderia nos acusar. Isaías 43, 25, coloca para nós. Isaías 43, 25. Diz: eu mesmo sou o que pago as suas transgressões por amor de mim, e de todos os teus pecados não me lembro. Deus não somente rasgou a nota, por assim dizer, mas Ele também jogou fora. Ele cancelou a nota promissória espiritual de nossa obrigação, pregando na cruz. Tetelestai. Feche seus olhos e comece a dizer a Jesus: Jesus, eu sou grato. Eu sou grato pela obra da cruz. Eu sou grato, Senhor, pelo escrito de dívida que foi pago. Vá agradecendo ao Senhor. Agradeça pela tua casa. Agradeça pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos pelo culto de hoje, pelo momento precioso. Nós te louvamos por este final de semana. Eu te louvo, Senhor, pela vida da igreja, pela vida dos meus irmãos, e declaro uma semana extraordinária na presença de Deus. Eu declaro as famílias abençoadas pelo sangue de Jesus. Pai, nós te louvamos, declaramos o teu reino, nós declaramos a tua justiça, a tua paz, a tua alegria para todos sempre. Amém, 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 aleluia.